sejam bem-vindos à sala de podcast da Casa da Juventude de Odivelas. Eu sou a Rita Barbosa, técnica do Gabinete de Juventude, e eu sou a Raquel Jesus, também técnica do Gabinete de Juventude. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, os comportamentos aditivos nos jovens, um assunto cada vez mais presente no dia-a-dia que merece ser compreendido e discutido. Neste episódio vamos explorar o que são os comportamentos aditivos, os riscos associados, os sinais de alerta que os jovens devem estar atentos e algumas estratégias que podem ajudar na sua prevenção. Queremos também incentivar os jovens a procurar ajuda sempre que sentirem necessidade e criar um espaço de reflexão e debate sobre este tema. Para nos ajudar a compreender a nossa realidade e esclarecer algumas dúvidas, temos connosco a doutora Ana Gomes, médica no SF da Póvoa Santo Adrião. Bem-vinda, Ana. Olá, Ana. Olá, muito obrigada por me terem convidado novamente aqui para o podcast. É sempre um gosto receber-te e que assim se repita por mais vezes. Ana, para começarmos, gostaríamos que te apresentasses aos nossos ouvintes e que nos explicasses o que são exatamente os comportamentos aditivos e que exemplos existem no dia-a-dia dos nossos jovens. Como a Rita já disse, sou médica, trabalho na Póvoa de Santo Adrião, na USF Gênesis, e estou lá a fazer o internato de Medicina Geral e Familiar no meu segundo ano de internato, e tenho um gosto particular aqui para a área dos adolescentes e dos jovens, daqui da parte da saúde mental, e então é neste contexto que acabo por falar um bocadinho aqui desta problemática que é muito frequente e que tem sido uma problemática crescente aqui nesta população. Os comportamentos aditivos são comportamentos, são padrões de comportamentos repetidos da qual existe uma dificuldade no controle destes comportamentos, mesmo que tenham consequências negativas. Tradicionalmente, nós vemos isto como os comportamentos com o uso de substância, como é o álcool, a nicotina, entre outras drogas. Mas hoje em dia nós sabemos que isto também acontece com outros tipos de comportamentos, como é o vício. Que causa uma dependência. Exatamente, que é o uso das redes sociais, os jogos online, que já foi um outro tema que nós debatemos, mas vou-me tentar manter que aqui. É atual também para eles, não é? Exato. Aqui no das substâncias, que pronto, foi o que me foi proposto para este podcast. Mas sim, estes comportamentos acabam por tomar o controle da vida das pessoas, não é? E acabam por ter um papel central, deixando as outras coisas de terem tanta importância em função desta substância, portanto. E existem várias, como já disse, o álcool, a nicotina, existem várias outras drogas, como é o cannabis, também os estimulantes, e aí temos as anfetaminas, a cocaína, os depressores, como são as benzodiazepinas. E isto agora, é medicação, então, não é, Ana? Sim, Desculpa, isto é uma medicação, sim. É uma mas medicação que eles também usam agora frequentemente. Que é utilizado frequentemente. E também agora existe uma panóplia de novas drogas que nós ainda nem conhecemos, nós não sabemos exatamente o que é que fazem. Prazo, infelizmente cada vez mais acessíveis também à posse deles. E o pior é que cada vez existem misturas e estas são as mais acessíveis, não é? Nós não sabemos exatamente o que é que faz, o que é que está lá dentro. Qual a composição química e que efeitos, que repercussões possa ter. De todo, não se sabe. E estamos a falar dos jovens em processo de desenvolvimento. Estão a crescer até aos 25 anos e, portanto, precocemente a experimentar e continuamente a consumir estas substâncias deixam aqui grandes repercussões a nível neurológico e não só. Realmente acaba por deixar, falando aqui dos jovens em particular, já que a Rita trouxe o tema desta parte do desenvolvimento cerebral e emocional desta fase, eles até acabam por ser uma população muito vulnerável, não é? Estão neste desenvolvimento, curiosos. São curiosos e também existe a vontade dos pares, a pressão dos pares. A influência do meio escolar. Exatamente, acaba por contar muito, e nessa fase em que eles estão a desenvolver a própria personalidade e a desenvolver também... E o cérebro, não é? Sim. Está em desenvolvimento até aos 25, físico, até aos 25, exato. E a questão é que aqui o que acaba por acontecer, para além deste desenvolvimento do cérebro que nós estávamos a falar, mas a construção da própria personalidade e também da necessidade de encontrar
pessoas similares e, portanto, a necessidade de agradar e de integrar o meio social. Acaba aqui a pressão de pares ter um papel... Não é? Sim. Sentir-se integrado naquele meio envolvente. Exatamente. Olha, diz-nos aqui sinais de alerta nos jovens que nós podemos estar aqui atentos e quem nos estiver a ouvir, que já comprometam aqui um comportamento aditivo, não é? Portanto, não é o uso algo já da recorrente. Sim, algo já recorrente e que está. Não, nós temos que Portanto, fazer não aqui vamos alguma só coisa. do episódio de experienciar. Portanto, Exato. o consumo já começa a ser contínuo e repetitivo. Portanto, já aqui um vício efetivamente. Já entrar na parte da dependência. Exatamente. Aqui o que nós temos temos de estar atentos a alguns sinais. A primeira coisa é, como já disse, e que está na definição da adição, não é? É a perda de controlo sobre a substância. Isto quer dizer o quê? Começa a ter a necessidade de utilizar e mesmo quando quer parar não consegue. Portanto, existe um controle da própria substância sobre os comportamentos, claro. Sobre a pessoa, noção não é? dos efeitos de bem-estar, de prazer que te possa dar, mas também já começas a ter o reverso da moeda, Exato. não é? O ficar mais agressivo, ansioso, é o teu corpo, é a dopamina, Exato. É pedir-te mais do mesmo. Sim, nós estamos informadas, Ana. Sim, eu já vi que vocês estão muito por dentro. E exatamente o segundo alerta é mesmo que a Rita acabou de dizer. Aqui o grande alerta é vermos aqui alterações do humor. E, portanto, vamos ter comportamentos assim mais ansiosos ou depressivo. Acaba por existir uma dificuldade na gestão emocional. Portanto, quando se deixa por e reconhecer o seu estado. E quando se deixa a substância também sente-se estas características, a não é? Portanto, toma conta de nós, ou seja... Sim. Mesmo. Estamos sobre um efeito de um químico, portanto já não estamos no nosso perfeito juízo. Olha, por um lado, aquela sensação de prazer que dá... Temos duas coisas, porque aqui do estarmos sobre, quando nós falamos aqui do estar sobre o efeito dos químicos, temos a parte mais da intoxicação. E quando nós falamos da intoxicação, são aquelas alterações que nós temos no momento, não é? Que não tem a ver bem com... Ou, por exemplo, nós podemos estar intoxicados se fizermos uma vez. Portanto, o efeito sobre o químico, do químico sobre nós, particularmente, é algo mais agudo, é naquele momento. Enquanto é importante nós aqui falarmos da diferença que estes comportamentos, que isto é uma situação, uma condição crónica, que envolve exatamente aquilo que nós estávamos a falar da repetição, porque senão nós não estamos aqui a falar de uma adição, não é? Se nós não tivermos essa continuação. Certo, pois estamos a falar do uso ocasional. O uso ocasional não é uma dependência. Eles começam por algo recreativo. Sim. Numa festa, num convívio, mas depois lá está aquela sensação de prazer que foi engraçada, pronto. O tornar-se depois repetitivo em cada convívio. Olha, que riscos e consequências assim graves é que tu vês nestes comportamentos já adictos? Temos vários tipos de consequências. Podemos começar aqui a falar então aqui das consequências pessoais para o próprio indivíduo e, portanto, nós estamos aqui a falar da saúde mental, que nós já mencionamos, ansiedade, dificuldade em gerir emoções e também nós falamos aqui de que isto começa a ter uma prioridade na vida da pessoa e acaba por existir consequências no sono da pessoa, na alimentação e também no seu bem-estar geral. Ok. E também, para além temos aqui um pequeno percalço, vemos luz novamente. Boa. Estamos on. Mas aqui das consequências pessoais, mas depois também temos as consequências, falando dos jovens particularmente, as consequências na escola, não é? Começam a ter dificuldade na concentração, terem menos motivação, começam também a ter queda do rendimento escolar, não é? Claro. E no fundo, mais uma vez, deixam de dar a atenção necessária às coisas que eram mais importantes. Passa a ser só a substância aqui mais ali importante. pela substância, não é? E depois também aqui a parte acaba por também acontecer o isolamento social, conflitos familiares. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Obviamente, repercussões a médio e longo prazo. Sim, a longo prazo. Doenças mentais.
o que é que pode estar aqui, o que é que pode desenvolver estes comportamentos aditivos a nível de doenças mentais, por exemplo? Está correlacionado? Sim, não. Porque Ok. nós temos duas coisas. Depende muito da substância utilizada. Uhum. Ok? No geral, podemos dizer que sim, porque desenvolve ansiedade, desenvolve depressão e este controle das emoções, que nós estamos tudo a falar aqui da panóplia mental, não é? E o próprio transtorno do uso de substâncias é uma doença mental, não é? Portanto, sim, mas só que depois eu não consigo dar uma resposta muito específica, porque isto vai depender de cada substância em si. Há substâncias que são mais associadas a possibilidade de desenvolver ou de expor a esquizofrenia, e quando eu digo expor, porque tem que existir Cannabis, aqui... não é? Sim, o cannabis, exemplo. era isso que eu ia dizer. Mas tem que existir aqui uma base genética, isto não quer dizer que toda a gente que vai fumar cannabis vai desenvolver É uma questão esquizofrenia. Isto biológica. não é uma ligação, não é causal, não é? Portanto, existe aqui já uma suscetibilidade genética e introduzindo isto pode haver esta exposição. Há muitos fatores que Podem trabalham. É a não é? biologia de cada indivíduo. O nosso corpo não reage. Sim, Todos nós não reagimos da mesma forma às substâncias. exato, a biologia de cada indivíduo e a substância em si. Porque as substâncias não dão as Tem mesmas diferentes graus de intensidade. de intensidade e da maneira como funcionam. Porque Pois. nós temos os vários grupos, por exemplo, temos os estimulantes. Os estimulantes dão-nos mais energia, é aquilo que até utilizam para as festas e não sei o quê. Ou E nos depois deixam existem mais os extrovertidos, depressores sim. ou os mais criativos, que é para relaxar, para estar mais tranquilo. Portanto, não consigo dar uma resposta única direta que isto pode causar tal, não é? Mas existem estudos que já, pronto, como foi o exemplo do cannabis, que nós demos que associam sim a algumas causas mentais, doenças. sim. E Doenças muito presente mentais. atualmente nos jovens. E Nós hoje até vimos, nós hoje tivemos um workshop também sobre comportamentos aditivos e até vimos que os números estão a descer a nível da população geral, jovem, no consumo de tabaco e de álcool, mas nas raparigas, pelo contrário, está a subir. Ou seja, Ok. as raparigas que antes não estavam aqui neste grupo, agora estão e fazem-no também. Pois. isto é um bocadinho também de modas, não é? Sim, Ao eu que, acho ao que que- sim. ao que verificamos, o tabaco atualmente não é uma tendência. Os vapers estão a ganhar aqui algum terreno. Sim, nas mulheres, nas jovens. Que nas a jovens, nível da principalmente. composição dos químicos vai dar praticamente ao mesmo. Uhum. Portanto, há nicotina, há ali outras substâncias, há o alcatrão, enfim, tudo isso em nada é benéfico. Depois o consumo do álcool também está muito presente e aí vimos que mais no feminino as jovens cada vez mais consomem e elas antes estavam inferior aos homens, neste momento estão a igualar-se e a tendência é aumentar do que verificámos dos dados. E depois é a cannabis. A cannabis agora é uma moda, seja ela por gotas, seja ela Sim, agora a fumar. tens diferentes Aliás, formas. nós temos lojas, inclusivamente, de venda livre Certo. para a Embora, partir dos 18 anos. embora No sejam entanto, legais, não é? São jovens, sim. Estamos a falar também, Ok. tem a ver com as dosagens, com o consumo repetitivo, portanto. Confesso que cannabis aqui, se nós formos falar do THC, O CBD e o THC, aqui a sim, diferença. há duas coisas, sim. Tem-se o CBD e o THC, que são duas substâncias presentes quando vou utilizar a linguagem corriqueira, não é? A ganza, sim, ganza, não é? Está presente os dois, não é? E aqui em Portugal é proibido e não é legal o consumo nem a venda de THC. Só do THC. CBD que eles comercializam. Mas Exato. lá está, é o álcool, é o tabaco, é muitas coisas que são legais e que Exato. nós até pensamos são inofensivas. É verdade. Podemos fazer. Mas só que aqui, pronto, depois estas duas substâncias têm componentes diferentes e têm graus de dependência diferente. E, portanto, aqui, às vezes, é difícil falar dos mesmos ao mesmo tempo, não é? Não sei se eu me estou a fazer compreender. Pronto, porque depois têm componentes diferentes, têm efeitos diferentes. E os efeitos é o que acaba por dar um bocadinho, por exemplo, aqui o facto de THC ser ilegal
enquanto que o CBD não é? E é vendido cá. Confesso que eu não tenho a noção que o CBD particularmente se tem sido uma moda. Sim, tem. Nos jovens tem sido bastante regular o consumo de CBD, em gotas, como a Rita também estava a dizer. Em lojas que estão à venda ao público, eles também vão e podem fazê-lo porque é legal. Eles podem fazê-lo. Sim, é a questão do que a Rita estava a dizer muito bem, a moda, não é? É modas. Agora é o que está... o que é a tendência, mas voltamos aqui à questão de estarmos numa fase de vulnerabilidade, numa fase onde a opinião dos pares conta imenso, não é? E acaba por ser aqui, tipo, isto é fixe, vou fazer, o meu amigo faz, não lhe faz nada. Não lhe acontece nada. O pior é o não lhe acontece nada. É importante aqui que no consumo de substâncias nós temos que perceber que as consequências não são imediatas. Claro que pode haver situações que é imediato e há pessoas que podem consumir uma única vez e terem consequências para a vida. Se tiver uma overdose, se aquilo correr mal, se... Pronto. Eu estava-me a lembrar agora, como estavas a dizer isso, os jovens também agora têm uma moda muito regular agora neles, que é o balão. O nitro... Pois, qualquer coisa sim. assim. Eu sei que um gás tóxico sim. e que eles também, isso está muito na moda, também tem efeitos já nem a longo prazo nem a curto prazo, é mesmo imediatos. Sim, é muito perigoso também. O que acontece nestes consumos é que normalmente, não falando de casos particulares, as consequências negativas são mais a longo prazo. E as consequências positivas, portanto, isto só é uma adição porque nos traz algo de positivo, portanto, aquele sentimento de prazer. Aquilo é imediato. Dopaminas. Aquilo é imediato. E a partir do momento que é imediato, nós não estamos a pensar nas consequências que vêm aqui para a frente, não é? Estamos a pensar aqui no que está a acontecer agora. E o que eu estou a sentir agora é prazer. Claro, se o nosso cérebro, o nosso corpo está em desenvolvimento. E isto acontece precisamente aos 25 anos. E começam nesta fase, adolescência e jovem adulto, no consumo. Obviamente, eles vão ver, é quando o seu corpo já criar a maturidade e assentar, aí é que eles vão ver as repercussões deste consumo. Em que estado é que ficar ao nível neurológico? A nível do raciocínio, a nível da concentração. E aí é que se vão detectar outras doenças. E às vezes nem aí eles notam. A questão, às vezes nem aí acabam por ter a noção do que é que se passou, não é? Porque... quando nós falamos de desenvolvimento cognitivo, estamos aqui a falar destas alterações que vocês disseram, que estão na fase do desenvolvimento, não é? Introduzimos esta alteração, isto faz com que o teu cérebro tome um caminho, vamos fazer como se fosse um caminho diferente, não é? Do seu desenvolvimento. Isto não quer dizer que no final... Eu noto que foi exatamente porque eu utilizei aquela substância que eu tenho hoje estes problemas. Se calhar eu identifico o problema. Tenho tanta dificuldade em concentrar-me. Eu estou a fazer este esforço. Ou agora fui diagnosticado com PHDA, não é? Também agora é também é muito diagnóstico corrente, muito da moda, não é? É verdade. Mas eu não sei. Eu não fiz esta ligação. Eu não sei porque se calhar hoje não consumo, não é? Consumia quando tinha 15 anos, que era uma altura que o meu cérebro estava em desenvolvimento. Eu não sei que foi esta a consequência. E aí está o problema, porque os jovens não reconhecem estas consequências. Nós temos aqui as consequências, imediatas, quando estamos a falar só de prazer, é só nisso que eles pensam. E estamos a falar numa altura... Sim. E estamos a falar numa altura, pronto, ainda sou jovem, mas quando era ainda mais jovem, que eu pensava só no agora, o amanhã. O efeito não é? Não pensam agora, a longo pensar prazo, não, daqui a 10 anos, não é? Que é complicado, às vezes, conseguir transmitir e isso. Diz-me uma coisa, Ana, se um jovem estiver aqui com sinais de alerta, se quiser procurar ajuda, se quiser, o que é que ele pode fazer? Onde é que ele se pode dirigir? Sim. A primeira coisa para nós aqui nestas situações é reconhecer o problema. Primeiro reconhecer o problema sem julgamentos, porque às vezes o que dificulta aqui a chegar à ajuda correta é
é a negação, não é? Claro. E atenção, não é uma questão de falta de caráter. Sim. Não tem. É negação, às vezes é o não reconhecimento do problema. Portanto, não há julgamentos, não é falta de caráter, é uma doença, não é? E, portanto, é primeiro fazer este reconhecimento. E depois, na prática, o que eu aconselho é procurar um adulto responsável e de confiança que este adolescente jovem sinta à vontade em partilhar isto exatamente sem estes julgamentos, porque também isto é importante para ter essa ajuda. Às vezes um professor, um orientador, às vezes os pais, não é? Mas mesmo os pais podem não saber o que é que vamos fazer agora a seguir. Sim. A que nível os pais profissional, e era isto que eu queria chegar. Depois, a nível profissional, nós podemos, por exemplo, os médicos de família são uma boa porta, não é? Conhecem Saúde. Exato. Portanto, temos aqui os médicos de família, é uma boa porta de entrada. É Esta alguém é a resposta que... mais eficiente, é procurar aqui um serviço eu acho de que saúde. sim, é o Serviço de Saúde Nacional. E também os psicólogos, que acabam por ter um papel central aqui neste trabalho para conseguir perceber como é que se chegou a esta situação. O ICAD. Sim. Também? Sim. O ICAD. O ICAD. O Instituto para Comportamentos Aditivos. Sim. Eu ia dizer os CADs. Pronto, Que é os Centros de Atendimento Toxicodependentes, exato. Ok. Exato. Também são uma opção, também é E viável. existem linhas de atendimento direto, ou seja, de forma anónima, ligar, não temos que dar um rosto, não temos que, caso não sintam à vontade, há estas linhas também de apoio. Há estas linhas de apoio, sim. E era isso que eu ia dizer, também em Portugal existem centros especializados de atendimento, que são os CATs, também, que é aos toxicodependentes, que pronto, está espalhado por todo Portugal e temos aqui em Loures também. Pronto, temos aqui alguma ajuda que, se precisarem, se nos estiverem a ouvir, eu acho que é sempre bom passarmos este tipo de informação. Ana, da nossa parte, nós queremos te agradecer em nome do Gabinete de Juventude. Obrigada por esta conversa. Muito obrigada eu pelo convite e por voltar a estar aqui com vocês. Claro, Ana, é sempre bem-vinda. Obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada.